Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida o Senhor nos trará à luz no dia de hoje, amém? Mas antes, vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor venha estar falando ao nosso coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento a Ti, Senhor, como um instrumento Teu, Pai. Que o Senhor possa estar me usando para falar ao coração de quem estiver assistindo, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, não a carne, não a natureza humana, Pai, não eu, mas sim o Teu Espírito Santo. Traz, Espírito Santo, revelação da Tua palavra para o nosso coração, para que nós não venhamos ficar na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que o Senhor prepare o nosso coração para recebermos a Tua palavra, para que ele venha ser a boa terra, onde a semente cai e produz frutos. Em nome de Jesus, fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de hoje é sobre oração. Esse é o tema de hoje, né? Tô gravando esse vídeo, né? E vou colocar na capa dele lá o tema urgente, né? Vou escrever isso lá. Por quê? Porque eu tenho percebido ultimamente que Deus, ele está me chamando com urgência para orar mais. Mas isso é um dever de todo cristão, né? Então eu quero compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes muito é falado sobre orar. Você tem que orar mais, você tem que orar mais, mas não é explicado as coisas, né? E eu tenho uma revelação e uma palavra para compartilhar hoje com vocês a respeito disso. Vamos começar com a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo de número 18, do versículo 1 em diante. O título diz A Parábola da Viúva Persistente, né? Diz assim: Então, Jesus, quem que contou? Jesus. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Eu gosto de uma outra tradução, não vou saber qual agora, mas que diz assim: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, é um dever a gente orar sempre e não desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Aqui é bom colocar, né, que o que ela estava pedindo era justiça. Tem um pregador que eu assisto e ele fala sobre isso, né, sobre esse capítulo, e ele fala assim: veja bem que ela não foi lá pedir pro juiz quebrar um galho dela, ela foi lá pedir para ele fazer justiça, né? Para nós, o que nós entendemos de justiça é a palavra de Deus. Então, quando a gente vai orar, a gente tem que colocar diante de Deus um pedido de acordo com justiça, com a palavra dele, e não, né, ele cita exemplos, tipo, Joãozinho tá apaixonado pela Maria, que é casada com José, e aí ele quer orar para Deus fazer Maria e José se separarem para ele ficar com a Maria. Tá certo essa oração? Não tá. Deus vai responder? Não vai. O Senhor, ele ouve todas as orações, mas ele não responde todas as orações. Então, é só para explicar, né, que é importante a gente orar de acordo com a palavra de Deus, né, e não pedir para Deus fazer um favor pra gente ou quebrar um galho, né, tipo, Senhor, isso aqui é pecado, mas tem como o Senhor ajeitar isso aqui para mim, ou tem como o Senhor fechar os olhos aí no céu enquanto eu estiver pecando, ou algo assim, sabe? E não, ela ia pedir por justiça para esse juiz, né, e assim deve ser as nossas orações também. Nós devemos apresentar as nossas orações a Deus conforme a palavra do Senhor, né? Mas eu não sei se o que eu tô pedindo é certo ou errado. Por isso a gente pede pro Senhor, como diz a oração que o Senhor ensinou pra gente, né? Do Pai Nosso, que todo mundo chama de oração do Pai Nosso, que ele fala: seja feita a tua vontade. Então a gente apresenta para Deus, fala: Senhor, esse aqui é o meu desejo, ou isso aqui está passando agora no momento pela minha mente e tudo mais, mas eu quero saber o que o Senhor pensa a respeito disso, qual que é a tua vontade e o teu querer para minha vida, né? E pode ter certeza que Deus, ele vai te mostrar. Se aquele não for o caminho, a direção, ele vai te mostrar. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente estiver se desviando do caminho, detrás de nós ouviremos uma voz falando: ei, o caminho não é por aí. Então ele vai mostrar a gente, é o Senhor que nos guia.
É o Senhor que nos conduz, como diz o Salmo 23, né? Leva-nos a águas tranquilas, né? Que o Senhor, ele é o nosso pastor, então ele vai na frente e vai abrindo o caminho e vai nos conduzindo pelo caminho certo. Então, e aí é isso, né? Você vai apresentar diante de Deus, se você não sabe se é a vontade dele ou não, e vai perguntar para ele se é a vontade dele e que seja feita a vontade dele, como o próprio Senhor Jesus orou, nos deixando um exemplo. Quando ele estava falando com Deus a respeito da crucificação, que estava se aproximando, e ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas, se não, que faça-se a tua vontade. Então essa deve ser a nossa oração sempre para Deus, pedindo para ele fazer a vontade dele na nossa vida. Continuando, diz assim: Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, será que o Senhor vai nos encontrar fiéis ainda, buscando Ele, orando e insistindo na presença dEle? Bom, como eu ia dizendo, né? Eu tenho algumas revelações a respeito disso, né? E vou explicar para vocês. Eu tive uma experiência essa noite que foi assim. Isso é para quem acredita nisso, tá? Se você não acredita, tudo bem. Eu tive uma paralisia do sono, uma espécie de paralisia do sono. Aí, enquanto eu tava nessa paralisia do sono, eu senti a presença e sabia que era Satanás na minha frente. Só que eu tava de olho fechado, então eu não vi ele, mas eu escutava ele bufando, sabe? Com a respiração assim pesada na minha frente. E eu entendi que era ele que tava ali. E aí ele começou a falar comigo. Eu não vou lembrar muito bem o que era que ele tava falando, mas era sobre desistência e tudo mais. Mas eu lembro dele meio que questionar por que eu não tava dando bola e atenção pra isso, sabe? E depois eu tava me questionando também, porque antigamente, se fosse antigamente, eu ia me desesperar de medo, entendeu? Porque tipo assim, era Satanás na minha frente, entendeu? Ia ficar com medo e tudo mais. Mas aí não. Aí eu simplesmente virei pra ele e falei: Satanás, a ti te digo, saia em nome de Jesus. E virei pro outro lado e dormi. E aí eu fiquei pensando agora há pouco sobre isso, tanto é que foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo, né? Acho que é Deus que me direcionou, inclusive. Que por quê? Por que eu não me desesperei? Por que eu não fiquei com medo de Satanás? E aí eu pensei, quando a gente descobre que o pior inimigo de nós somos nós mesmos e não Satanás, a gente muda, entendeu? A gente não fica com medo dele. Mas calma, não vá, né? Ah, o que você está dizendo? Satanás é nosso inimigo. Sim, Satanás é nosso inimigo. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Só que o que eu vou explicar para vocês aqui agora, e o que eu percebi e entendi na minha vida, e vou compartilhar com vocês, é isso. Que Satanás, a palavra de Deus diz, nos filhos de Deus o diabo não toca. E também diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E diz mais, que o diabo é o nosso adversário, que anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem é o leão? Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então Satanás, ele tá ali. Claro que ele vai investir pesado contra a nossa vida, vai tentar fazer as coisas. Se a gente não tiver firme, constante em oração, aí que entra o detalhe, ele acaba enganando a gente, enredando. A palavra de Deus diz que quem ultrapassa o muro, uma cobra o picará. Ou seja, se nós abrirmos brecha para Satanás, aí ele vai ter livre acesso na nossa vida. Aí realmente o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então eu não tô dizendo aqui que é até errado. Tem gente que fala assim, nem tudo é culpa de Satanás. Gente, só existe dois caminhos. Só existe o bem e o mal, Deus e Satanás, entendeu? Então, tudo que é de ruim, que veio para matar, roubar e destruir, é de Satanás, entendeu? Então, eu não tô dizendo aqui diminuindo isso, mas eu tô dizendo que o que eu pude perceber é que o nosso maior inimigo é a nossa carne, somos nós mesmos, é a nossa natureza caída. E por que eu tô dizendo isso? E o que isso tem a ver com oração?
tem a ver que eu percebi, como eu disse para vocês ultimamente, que Deus, ele estava me chamando com urgência para oração. E aí vocês vão dizer assim, e aí, o que você fez, Bárbara? Você saiu correndo e foi orar? Não, essa é a questão. A gente não, sabe, a natureza, eu vou falar de mim, para não falar de ninguém. Eu não consigo orar, entendeu? Por mim mesma. Tem que pedir oração, ó. Tem que pedir ajuda do Espírito Santo pra gente orar e vencer a nossa carne. Então, de mim mesma, for pra ficar esperando vir a vontade de orar, não vem. Entende? E o que eu quero que você entenda é isso. Se você for ficar esperando vir a vontade de orar, você não vai orar. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve matar a nossa carne. Por isso que ele usa essa palavra tão forte, que é para chocar você, para você entender que se você não tiver uma ação drástica contra a tua carne, você não vai conseguir vencer ela, entendeu? Ela vai te vencer. Por quê? Porque ela vai dizer, você tá com sono agora. E daí você não vai fazer uma oração mesmo de coração. Dorme e depois você ora. Aí você acorda e, opa, acordei muito tarde, agora eu tenho que fazer o serviço. Faz o serviço, senão você vai orar e não vai conseguir se concentrar pensando no que tem que fazer. E aí, eu tô usando até as coisas que acontecem comigo, entendeu? Que passa na minha vida, como exemplo. E aí você vai e faz o serviço e quando você vê, acabou o dia e você não orou. E você só fica com aquela culpa de que você deveria ter orado e buscado a Deus e não foi. E essa culpa não vai fazer nada por você. Eu falo por mim mesma, só fica aquela sensação de culpa e você se sente a pior pessoa do mundo. Porque Satanás usa isso pra te acusar, tá vendo? Você se diz cristão, se diz crente e você não tá orando, você deveria ter orado e não sei o que lá, sabe? Porque Satanás, a palavra Satanás significa acusador. Então, tudo que ele puder usar para te acusar, ele vai usar. Inclusive, se você orar, você ora 1 hora, ele vai te acusar dizendo, mas você poderia ter orado 2, né? Você orou só 1, Deus não vai gostar disso. E assim sempre vai ser, entendeu? Ele é nosso adversário. Mas o que eu tô tentando dizer é que nós devemos buscar vencer a nossa carne. É aí que eu entendi o que está lá em... Deixa eu ver aqui que eu anotei. Romanos, capítulo de número 7, versículo 24. Eu entendi o que o apóstolo Paulo disse aqui. Ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Realmente, gente, quando a gente para analisar que se você for esperar a tua vontade própria, a tua natureza não quer orar, não quer, entendeu? Por mais crente que você seja, você aceitou Jesus, entende? Mas se você se deixar dominar pela natureza caída, pela natureza humana, você não vai conseguir ir pra frente, entendeu? E às vezes a gente pensa, ai, porque eu tenho que sentir um arrepio na oração e não sei o que lá pra oração fazer efeito. Tô falando porque eu tenho lutado muito com isso, gente, muito mesmo. E a palavra de Deus diz assim, continuando, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Entendeu? A carne, ela quer buscar o prazer pra você. Um prazer pra você é dormir até mais tarde, então dorme até mais tarde. Entendeu? A carne, ela não quer. E quanto mais você deixar isso crescer, pior é. Entendeu? Quanto mais você ceder a carne, pior é. Então você vai se distanciando de Deus e se sentindo cada vez mais culpada. E aí você não orou ontem, você não quer orar hoje porque você tá com vergonha, porque ontem você não orou. Ai, faz tanto tempo que eu não oro, como é que eu vou orar agora? Você fica com vergonha, entendeu? Então Satanás, ele vai te enredando ali, porque aí ele vai jogando isso na tua cara, né? E se aproveitando das coisas que a sua própria carne faz. E aí, hoje, inclusive, eu não tava quase sendo vencida pela vontade de voltar a dormir e não orar. E aí, apareceu pra mim uma notificação do aplicativo da Bíblia que eu tenho baixado no meu celular, que diz assim, o exercício físico tem a sua utilidade, mas o espiritual tem utilidade tanto para essa vida quanto na próxima. Aí eu pensei, nossa, era essa palavra que eu tava precisando, vou orar. E aí fui orar. Gente, não é fácil a gente vencer a carne, entende? Mas é necessário. Eu tenho percebido essa urgência do Espírito Santo tocando no coração para orar mais, orar mais, orar mais, orar mais. Aí você me diz, mas o que eu vou falar? Porque eu também me pego pensando isso, mas o que eu vou falar com Deus? Eu não tenho mais o que falar, entendeu? E sabe por que eu digo que a carne olha, é realmente isso aqui, ó, miserável homem que eu sou, entende? Porque você tá mal, você tá numa batalha, numa luta terrível. E aí você diz, eu não tenho força nem pra orar. Essa é a tua desculpa. Ou a minha. E aí, o que acontece? Deus te dá um momento de paz. Livra você de todos os inimigos. E aí você diz, eu não tenho o que pedir pra Deus.
Viu? Entendeu o que eu tô tentando te falar? Não tem lógica, entendeu? Eu me revolto porque eu penso assim, a gente foi criado para isso, para estar em comunhão com Deus. Quando Deus fez o ser humano, ele descia todos os dias na viração do dia conversar com ele lá no Jardim do Éden. Ou seja, é pra gente ter comunhão plena com o Senhor todos os dias. A palavra do Senhor diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Não é só estar de passagem, visitar o esconderijo do Altíssimo, que é a palavra do Senhor, mas habitar lá. A gente deve habitar na presença do Senhor, estar em comunhão com Ele, entendeu? Não diga que você vai ficar 24 horas por dia orando, mas você vai orar, vai cantar louvor, e aí você diz assim, mas o que eu falo, o que eu faço? Eu não sei o que pedir, eu não sei o que orar. E aí é que entra o que diz lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo 13, que diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Está sofrendo? O que a palavra de Deus diz? Que ele ore. Entre vocês há alguém que está doente? Opa, pulei um versículo. Peraí, vamos voltar. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Ou seja, tá sofrendo? Ora. Pede a Deus, suplica, a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A palavra do Senhor em diversos lugares diz que o Senhor inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração quando a gente está orando, suplica ao Senhor, ora, busca, jejua, né? Agora, tô feliz, não tô passando por nenhum momento de provação, a minha vida tá indo bem, tá tudo certo, não sei o que fazer. O que a palavra de Deus diz? Cante louvores. Ou seja, você pega e adora a Deus, sabe? O que eu tenho feito é isso. Eu pego e coloco louvor ali, um louvor, vou e canto, aí eu oro com base naquele louvor, alguma coisa assim. E, gente, não é fácil, sabe? É igual o versículo que eu citei ali que apareceu pra mim. Que fala assim, que é o exercício físico e o exercício espiritual. Realmente, gente, é igual você fazer exercício físico. A maioria das pessoas não conseguem ir pra academia porque não conseguem lidar com a inconstância. E na vida espiritual é a mesma coisa. Mas como que você vence a inconstância? Sendo constante. A gente só aprende a orar orando e só vai conseguir ter uma vida de oração orando, gente. Não tem outra fórmula, não tem outra forma. E não existe fórmula mágica, né? Então a gente vai ter que se esforçar. E eu digo a gente porque eu estou inclusa nisso, entendeu? Buscar mais, realmente, buscar ser mais cheio de Deus, buscar a ajuda do Espírito Santo. E o que eu tenho visto que tem me ajudado muito é sempre orar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então eu sempre peço que o Espírito Santo coloque as palavras certas na minha boca, me ajude a orar, que a minha oração ela possa ser agradável a Deus. E eu peço sempre a ajuda do Espírito Santo. E o que eu vou dizer, gente, é se esforçar. Não tem outro jeito, outra forma. A gente tem que se esforçar. Porque se a gente não se esforçar, quem vai vencer a nossa carne é a inconstância. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Era o que eu falei. Percebi que o nosso maior inimigo é a nossa carne, é a nossa natureza caída, é a inconstância. E é aquilo, né? Colocar a mão na cabeça e dizer, Senhor, me liberta de mim mesmo, né? Matar a nossa carne todos os dias. Ah, tá com vontade de dormir? Resista, 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 resista. Nos primeiros dias é os mais difíceis, né? E depois também, porque depois você pensa assim, agora eu tô bem, agora eu oro direto, e aí você relaxa. E é assim mesmo, é a natureza. Infelizmente é a natureza depois que Adão pecou. Por isso que a gente precisa lutar tanto para a gente conseguir. E a palavra de Deus diz que é o nosso dever orar sempre. Orar sempre. E não adianta, gente, se você quer se livrar do pecado, é só orando.
Porque quanto mais perto do Senhor a gente está, mais parecida com Ele a gente vai ficar, mais parecidos com Ele a gente vai ficar. A palavra de Deus diz que quem olha para o Senhor está radiante. A palavra de Deus diz que quando Moisés subia para falar com Deus no monte, ele descia de lá com o rosto brilhando, refletindo a glória de Deus. Para a gente refletir a glória de Deus é só passando tempo na presença dEle. E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Vamos só terminar aqui a parte de Tiago, para não ficar pela metade. Diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, fique com essa palavra, guarde isso no teu coração, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ah, mas eu não me sinto justo, eu me sinto indigno. A palavra de Deus diz que quem nos justifica é o sangue do Senhor Jesus. Então, conversa com Deus. Se há algo que você precisa confessar a Deus, confessa, pede a direção dele, pede sabedoria. Se tem que confessar algo a alguém, confessa. Se conserta com o Senhor, pede ajuda dele, fala para ele que você quer realmente viver uma vida de um servo verdadeiro do Senhor, tendo uma vida de oração, pede ajuda dele para vencer a carne. E é isso, se esforçar para orar. Vamos então atender a este chamado que o Espírito Santo tem feito para nós, de levarmos uma vida de oração, né? O dever de orarmos sempre e não desfalecermos. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!